Marcos capítulo 7, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: e levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro, Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostou-lhe aos seus pés. E esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu de sua filha. E voltando ela para casa, irmãos, que maravilha, louvado seja Deus. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Somente até aqui. Amém. Está entre nós, irmãos, mais uma vez a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, vai tratar com os nossos corações esta noite. Jesus, ele está em um território, irmãos, gentil, dominado pelo paganismo. Eram cultos, ocultismo, ofereciam-se cultos a deuses pagãos. E os judeus consideravam os habitantes desta cidade cães impuros. E literalmente eles chamavam. Às vezes a gente se assusta quando Jesus está dizendo aqui, chamando de cachorrinho. Literalmente, a Bíblia diz isso, que ele está não de uma forma, como eu posso dizer, subjetiva, julgando ou condenando ou humilhando. Tanto é que chamar de cão impuro, Jesus não chama ela desta palavra, ele fala cachorrinho. É uma maneira não pejorativa, mas é uma maneira carinhosa de se dirigir a essa mulher. E Jesus, irmãos, lá no capítulo 7, versículo 1 em diante, já havia passado por essa situação e provou também que os alimentos não eram impuros. Então, quando Jesus olha para essa mulher, ele vê nela uma oportunidade de arrependimento. Por isso ele chama ela de cachorrinho e não de um cão. Então, irmãos, agora revela neste texto que nós acabamos de ler que há pessoas impuras de fato. Há pessoas que têm algo no seu coração e que precisa ser purificado. E o Evangelho, ele é para todos nós. O próprio Senhor Jesus, ele diz: ide a todos, anunciai o Evangelho a toda criatura. Então ele não está especificando, não, escolha os que vão aceitar, escolha os que sabem falar direito, escolha os melhores. Não, Jesus anuncia para nós que devemos ir e falar do Evangelho. Então, assim como Jesus nos ensinou, ele também fez a mesma coisa. Embora essa mulher chegou abatida, que além de ser uma pessoa discriminada, é uma pessoa gentil, irmãos, gentil somos nós, gentil somos todos nós, que não somos israelita. A gente fala, somos o povo de Deus, o povo de Israel. Não é verdade, nós somos gentios, né? Então, este gentil que é dito na palavra, somos nós aqui, fora de Israel. Os irmãos que conhecem a Bíblia sabem bem disso. Então, quando esta mulher vai ao Senhor Jesus, ela vai já humilhada aos pés do Senhor Jesus, sabendo da necessidade que ela tinha deixado em sua casa. Mas ela vai também ciente que os judeus que veriam ela diante do Senhor Jesus, por ela ser uma mulher sírio-fenícia, uma mulher grega, ela sabia que teria os apontamentos. Quando nós olhamos para a mulher de Samaria, que também tem não o mesmo segmento como gentia, mas era de Samaria, também era excluída dos judeus, irmãos. Por isso que ela estava no poço e Jesus pediu um copo de água a ela, ela diz,
não, eu não posso dar dessa água. Por quê? Porque essa água é de um poço aqui, é do meu pai Jacó. Então tinha essa separação entre eles. E Jesus disse, olha, se você beber da minha água, nunca mais terá sede. Quando ele fala, ela estava no poço justamente ao meio-dia, porque dentro de Samaria também tinha isso. Essa mulher em Samaria, irmãos, ela escolheu por volta do meio-dia, por quê? Que era justamente no horário do sol mais quente. E ela sabia que se ela passasse por ali, os judeus iriam falar algo, ia atacar ela, ia ofender ela. Então também a mulher do poço em Samaria passa pela mesma situação discriminatória dos judeus da época. E quando esta mulher deixa em casa, agora essa mulher sírio-fenícia, ela deixa em casa e tem um discernimento sobre o que está acontecendo com sua filha, ela sabia que a filha estava endemoniada, mas só tinha um que podia resolver o problema dela, e ela então vai se rebaixar. Oh, irmãos, que maravilha, louvado seja Deus, vai se rebaixar ao ponto de atravessar, irmãos, por um lugar onde as pessoas acusariam, as pessoas xingariam ela, as pessoas iriam rotular ela, mas o alvo dela era Jesus de Nazaré, louvado seja Deus. E quando ela chega, irmãos, lá em Mateus nós vamos ver que os próprios discípulos, Mateus é mais complexo na história, ele vai dizer assim, olha, tem uma mulher aí, Senhor, que está chamando o Senhor, e vem gritando no meio da multidão, oh Jesus, quero falar com o Senhor, oh Jesus, oh Senhor, era uma mulher sírio-fenícia, manda que ela se cale. Os discípulos fizeram isso, mande que ela se cale, e Jesus não mandou, deixai ela vir a mim. E quando ela chega, que ela vê o Senhor Jesus, Jesus deu a oportunidade e parou para ouvi-la, e então ela vai virar o Senhor Jesus e falar, mestre, eu deixei a minha filha em casa, está endemoniada, e eu gostaria que o Senhor fizesse algo por ela. Eu sei que o Senhor tem poder sobre os demônios, eu sei que o Senhor tem poder em tudo que o Senhor coloca a mão, é transformado pelo poder da sua palavra. E Jesus olha para ela, mulher, eu não posso deitar alimento aos cachorrinhos. E ela, quando recebe, irmãos, ela não recebe como afronta, mas ela viu que ela não era merecedora do milagre. Ela sabia que o seu povo adorava a deuses pagãos, mas ela estava ali dizendo, eu sei quem tenho crido, louvado seja Deus. E ela vai responder o Senhor Jesus, ela não vai discutir com ele, ela vai se virar para Jesus e falar, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos teus senhores, louvado seja Deus. Ela vai descer um pouco mais o patamar, ela vai sair, irmãos, da obediência, do respeito, e vai entrar na terra da obediência, vai dizer, Senhor, eu me lanço aos teus pés, eu me lanço nos pés do Senhor. Eu digo que de fato eu não mereço milagre, eu não mereço que o Senhor vá em minha casa, eu não mereço que o Senhor entre no meu coração, porque de fato eu sou uma imunda, louvado seja o nome santo do Senhor. Em outras palavras, eu tenho adorado outros deuses, eu tenho falado coisas que o Senhor não se agrada, mas eu sei que o Senhor é um Deus, eu sei que tu és santo, tu és digno. Quando ela diz, mas nós também comemos da migalha que cai da mesa dos teus senhores, ela está dizendo, eu sei quem tenho crido, o Senhor é um Deus soberano, aonde o Senhor toca, transforma, tua palavra é imutável, louvado seja o nome santo do Senhor. E então o Senhor disse, vá em paz, e o espírito que está lá está sendo repreendido. E ela então sai dali, irmãos, e aconteceu este milagre, que enquanto Jesus falava, o espírito imundo que estava nesta mulher, nesta criança, sai na mesma hora. Então, irmãos, aqui deixa-nos exemplo claro, a vitória de uma mãe intercessora. Às vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa vida e olhamos para as necessidades da nossa vida, olhamos para as coisas da nossa casa, os tormentos, as tribulações entre família, os nossos desentendimentos, as agruras que vivemos, e às vezes nós vamos diante do Senhor e queremos impor sobre o Senhor.
Ah, Senhor, é porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo outro. Mas nós precisamos, irmãos, entender que diante do Senhor, nós precisamos da misericórdia. É Deus que quer nos dar de sua graça, não é nós que devemos cobrar o Senhor, porque de fato não somos merecedores, irmãos. E só de estar aqui esta noite, é a graça de Deus que tem nos sustentado. Louvado seja o nome santo do Senhor. A vitória, ela vem quando nós passamos de alguém que cobra, que exige, para sermos intercessores. Louvado seja o nome santo do Senhor, para ir aos pés do Senhor. Senhor, eu não sei o que tem acontecido sobre minha vida, mas os meus nervos estão à flor da pele. Às vezes a ansiedade me toma, às vezes o comportamento desleal com o Senhor, mas eu me lanço aos pés do Senhor. Ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei que o anúncio do evangelho pelas tuas palavras é: ó, vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Eu estou cansado, eu estou cansada, eu estou oprimido, eu preciso do teu alívio. Então o Senhor nos dá de sua graça, como está acontecendo aqui esta noite. Eu preciso do alívio, você precisa do alívio, nós precisamos do alívio. E esta noite eu posso sentir que o Senhor está com bálsamo enchendo o nosso coração, a nossa alma, a virtude do Espírito de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus que toma a minha alma e a sua. A graça de Deus está sendo estendida sobre esta terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. As infinitas misericórdias de Deus para aquele que intercede, para aquele que busca, para aquele que olha para os seus pecados e se arrepende, irmãos. Aquele que se humilha aos pés do Senhor recebe exaltação da parte de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Filho, perdoado estão os teus pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Filha, perdoado estão os teus pecados. A graça de Deus é esta, para que tenhamos comunhão com o Senhor e a presença de Deus venha nos envolver. É necessário nos lançar aos pés da cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus, irmãos. Esta mulher, ela poderia ter virado as costas quando o Senhor Jesus disse para ela: não é lícito deitar o pão aos cachorrinhos. Ela poderia falar: Senhor, tá bom, eu vou embora. Eu já sabia, esperava por isso. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu tinha certeza, Senhor, porque tudo que o povo ali fora faz, o Senhor também faz igual. Senhor, eu nem sei o que eu vim fazer aqui. Não, ela fez diferente. Mulher, não é lícito deitar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Mas ela vai um pouco mais além e fala: Senhor, é que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Oh, irmãos, ela estava dizendo: nem que seja um pouquinho só de graça, eu preciso do Senhor. Louvado seja Deus. Nem que para o Senhor a graça seja uma migalha, mas é justamente dessa migalha que eu preciso. Louvado seja Deus. Nem que seja um pouquinho só, que o outro não dá valor, eu só quero valorizar o pouquinho da graça que o Senhor me der. Louvado seja Deus. Às vezes, irmãos, nós não valorizamos o momento com o Senhor. Às vezes nós não valorizamos coisas pequenas que Deus faz para nós. A notícia boa do evangelho é que graça de Deus não se lança fora. Louvado seja Deus. Graça de Deus se abraça, não se rejeita. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo que Deus nos dá é graça. Tudo que o Senhor nos concede é graça. E nós precisamos valorizar, irmãos. Às vezes nós não valorizamos. Às vezes sobra um tempo da nossa vida e perdemos aquele tempo com algo desnecessário, quando nós deveríamos estar aos pés do Senhor, quando nós deveríamos estar buscando pelo Senhor. Às vezes um assunto, irmãos, que abrimos dentro da nossa casa, aquele tempo, irmãos, eu vou anunciar o que o Espírito de Deus administra no meu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes nós pegamos um tempo que Deus nos preparou para estarmos juntos, para estarmos em família, para estarmos adorando, para estarmos examinando um passo da palavra, usamos para discutir coisas que não
provém. Então o diabo vê uma porta aberta na minha vida e na sua, entra, faz festa, e o arraial do Senhor está em bagunça, a família destruída, a igreja destruída, o lar destruído, o trabalho com problemas, mas precisamos valorizar o tempo que Deus nos dá. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia nos exorta que nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fugirá, irmãos. Nós precisamos fechar algumas portas. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração e não rejeitarmos a graça do Senhor, porque o diabo anda por aí. Quando perguntado, irmãos, a Satanás, o próprio Deus, de onde você vem? A de rodear e passear pela terra. A resposta talvez é procurando quem possa tragar, uma família para destruir, uma casa para bagunçar, uma igreja para destruir, um coração para acabar com tudo, um plano para desmanchar, um sonho para diluir. Oh, irmãos, o diabo é justamente isso: destruidor, devorador, migrador, destrói tudo. Aonde ele põe, ele acusa, ele engana, e mente, e trai. Abra o teu coração para a palavra e os olhos. A graça de Deus está te alcançando. Deus tem obra sobre tua vida, Deus tem história sobre sua vida. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos estar atentos, precisamos estar com os nossos olhos abertos, para que o Senhor venha e resida no nosso coração e faça morada em nossa alma. A mulher não rejeita, ao contrário, ela abre o coração e se lança aos pés do Senhor para viver o sobrenatural de Jesus, irmãos. Para viver o sobrenatural do nosso Senhor, precisamos estar vigilantes. Precisamos estar com o nosso coração preparado diante do Senhor, porque Ele pode visitar a sua casa a qualquer momento, Ele pode entrar no seu coração a qualquer momento. Aquilo que Deus tem preparado a mim e a você, a qualquer hora, recebe uma ordem. Olha, a bênção pode... Irmãos, eu vou pregar, é muito raro dizer isso, mas o que tem Deus preparado a mim e a você, a minha mão não pode impedir. Louvado seja o nome santo do Senhor. As nossas mãos não podem impedir, irmãos, o trabalhar do Senhor. Nós temos que estar dispostos e vigilantes, atentos para todos os sinais da nossa vida. A Bíblia nos exorta, irmãos, que nós devemos estarmos vigilantes. E quando a palavra diz sobre a lamparina e as 10 virgens, a igreja toda, ela precisa estar vigilante, tanto para a volta de Jesus, quanto a presença e a visita do Espírito Santo, que nos sonda a cada instante, a cada segundo. E hoje o Espírito de Deus nos sonda para escrutar o nosso coração. Deus tem obra na tua família. Oh, irmãos, que maravilha! Deus tem obra sobre a tua casa, Deus tem algo maravilhoso sobre nós, mas precisamos tomar cuidado com as nossas mãos, com as nossas atitudes. A palavra aqui esta noite está dizendo que para viver o sobrenatural de Deus, precisamos estar atento à graça do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor, para depois não nos arrependermos, mas para vivermos o sobrenatural do Senhor. O teu coração precisa estar preparado, a tua lamparina precisa estar acesa, o vaso preparado. Se a terra é boa, a semente que a palavra cai, louvado seja o nome santo do Senhor, e ele crescerá, dará frutos 100 por 1. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Esta mulher, irmãos, se lança aos pés de Jesus, com uma certeza. Ela tinha uma necessidade, mas precisava que o Senhor a atendesse. Ela tinha uma necessidade na sua casa. O amor que estava no seu coração fez com que ela triunfasse na fé e tomasse posse da vitória da sua filha. Irmão, eu não sei como está a sua fé diante do Senhor, não sei como está, irmã, a sua fé diante do Senhor. De fato, nós somos Pedro. Às vezes a nossa fé está lá em cima, alçando voos, e às vezes a nossa fé está lá embaixo, desacreditado, com o nosso coração às vezes fora da presença de Deus.
E é justamente, irmãos, quando não vigiamos, irmãos, eu não sei porquê, mas o Senhor sabe, porque está nos avisando e nos alertando para que os nossos olhos estejam atentos. A nossa fé não deve estar em pessoas, a nossa fé não deve estar em milagres, a nossa fé não deve estar em um templo, a nossa fé não está em dogmas, a minha fé e a sua está em Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é o único que não nos engana, Ele é o único que não mente, que não trai, Ele é o único que nos abraça e que nos perdoa, Ele é o único que olha para nós com um olhar de bondade e de misericórdia, e mesmo nós sendo merecedores, não sendo merecedores, mesmo nós não tendo tal chamado crédito ou direito, mas o cetro da tua justiça está sobre nós, e a justiça de Deus é a bondade de Deus, a justiça de Deus é o caráter de Deus, a justiça de Deus é as infinitas misericórdias de Deus, a justiça de Deus é a graça de Deus, a justiça de Deus é o perdão de Deus para o homem, a justiça de Deus é a caridade de Deus ao homem, a justiça de Deus é a piedade ao homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, irmãos, aquele que tomou posse de uma fé genuína que nasce em Deus, tem certeza da tua vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que está com uma fé fundamentada na nascendo da cruz, tem certeza, tu estás comigo e eu não largo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Irmãos, desanimados nós ficamos. Às vezes nós sentimos no coração o peso e a responsabilidade. Nós sentimos no nosso coração dores, amarguras, nos decepcionando, mas esta mulher, ela triunfa a partir da fé que ela tem. Eu não sei o que você tem ouvido, o que você tem passado, o que tem decepcionado sua vida. Eu não sei o que você tem presenciado, o que está dentro do seu coração neste momento, mas de uma certeza viva no meu coração eu tenho. Se nós dobrarmos o nosso joelho ou elevarmos a nossa mente ao Senhor e entrarmos no monte da obediência diante do Senhor, Ele é fiel para te perdoar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é fiel para te abraçar neste momento. Louvado seja Deus. Pegue toda a sua bagagem cansativa, a tua bagagem chamada decepção, a tua bagagem chamada derrota, a tua bagagem chamada vergonha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Leve tudo isso aos pés da cruz. A sua fé está em Jesus, a minha fé está em Jesus, a fé da igreja está fundamentada na raiz, a rocha que é Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deposite toda a sua ansiedade a Ele, toda a sua confiança a Ele, toda a sua preocupação a Ele, toda a sua dor a Ele, e diga: Senhor, eu quero ser curado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu sei que não mereço, eu sei que está doendo, eu sei que estou sofrendo, a decepção envolveu o meu coração, mas eu quero ser curado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não importa de que maneira, eu quero ser curado. O remédio é Jesus. Ele é o bálsamo. Ele é o bálsamo que consola. Ele é o bálsamo que cicatriza a nossa ferida, que posiciona o homem diante da adversidade. Oh, irmãos, eu sinto de denunciar a igreja. O abraço do Senhor esta noite, dentro da nossa alma, está curando alguma ferida aqui, eu creio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é poderoso e Ele está entre nós. A tua presença está entre nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Depositemos nas mãos do Senhor todo anseio, assim como esta mulher fenícia. Nós somos gentios, não merecemos do Senhor, mas Ele nos dá de graça, de bondade, de misericórdia o que não merecemos. As infinitas misericórdias do Senhor. É Ele que nos sonda, prescuta os nossos pensamentos, sabe que somos limitados e que falamos e depois nos arrependemos. Nós praticamos coisas e depois nos arrependemos. Talvez você está aqui esta noite dizendo: Senhor, esse sou eu, essa sou eu. Louvado seja Deus. Quantas coisas eu falei, pratiquei, pensei, exerci, Senhor, diante do Senhor, mas eu entendo hoje quanto tempo eu perdi. Oh, aleluia. Tempo que eu deveria estar do lado do Senhor, tempo que eu deveria estar usando para amar o Senhor ainda mais, tempo que eu deveria estar buscando pelo Senhor. Eu perdi fazendo coisas que o Senhor não se agradou.
mas eu me arrependo. Aonde você estiver agora, se lance aos pés do Senhor, assim como Joel 2,12 diz assim, que aquele que tem o coração quebrantado diante do Senhor, e o Senhor é tardio em irar-se, é tardio em nos provar, e então ele que é misericordioso, olhando para o coração quebrantado, poderá passar e te deixar uma bênção. Está escrito em Joel 2:13, ao se arrepender, passará por nós e nos deixará uma bênção como recompensa. Aquele que se arrepende diante do Senhor, recebe de Deus misericórdia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que se arrepende diante do Senhor, não come migalhas, mas come o pão verdadeiro, chamado Jesus de Nazaré. Ele é o teu alimento. Oh irmão, irmã, não permita que coisas que você ouve, vê, venha atingir o seu coração, mas permita que a palavra de Deus venha alimentar a tua alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele é o teu alimento, Ele é a minha esperança, Ele é a tua esperança. É o alimento que nos encaminhará à glória de Deus, ao reino do Senhor. Esta é a mensagem, irmãos. Como esta mulher recebeu esta cura, a tua filha teve o espírito expelido, o espírito imundo. Quantas coisas carregamos sobre nós, e às vezes nós abrimos o nosso coração, nossa casa fica impura, o nosso coração impuro, o trabalho impuro, todas as obras das nossas mãos se transformam em impuras. Mas quando vamos aos pés de Jesus arrependido, entregamos a nossa vida ao Senhor e falamos: Senhor, que não seja eu agindo, que não seja a minha voz, que não seja as minhas atitudes, que não seja a partir dos meus pensamentos, mas que seja o teu Espírito Santo agindo em nós. Quando cantamos o cântico 302, manda-nos o teu poder. O poder de Deus é o Espírito de Deus em nós, irmãos. Louvado seja Deus. Você precisa do poder de Deus para enfrentar as tempestades da tua vida. Nós precisamos do poder de Deus para enfrentar as tormentas da vida, e o poder de Deus está disponível a todos. Ele não é limitado. Manda-nos o teu poder. Louvado seja o nome santo do Senhor, que é o Espírito de Deus agindo sobre a nossa vida. Irmãos, esta noite o Senhor falou conosco. Eu tenho certeza que nós temos tomado posse da sua palavra. Eu preciso do poder do Senhor. Precisamos do poder do Senhor, porque sem o poder do Senhor, o templo que somos nós, a morada do Espírito que somos nós, é possuído pela nossa carne, o mundo e o diabo. Mas o nosso coração, que é templo e morada do Espírito Santo, precisa ser possuído por único só Espírito, o Espírito do Senhor. Louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos traz poder, unção, para vencermos diante do pecado, para vencermos diante as afrontas, para vencer diante da adversidade. Ele traz vigor, traz ânimo, traz coragem, traz paz, traz perseverança, traz paciência, traz temperança. Oh, aleluia! Traz mudança de hábito, palavreado novo, comportamento novo, uma fé nova. Louvado seja Deus! Traz para nós paciência, traz para nós mansidão, traz para nós humildade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu preciso do poder de Deus, e eu tenho certeza que você também precisa. Então peça, o Senhor tem para te dar do seu poder. Louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos do poder do Senhor, porque somos gentios. Nós somos gentios, assim como esta mulher. Precisamos nos humilhar. Senhor, me dá do seu poder. E eu tenho certeza que o Senhor não deixará, como a palavra nos exorta, não deixará faltar o pão para nós. A oração de Jesus é essa: não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Não nos deixe. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas o que é esse alívio? É o poder de Deus. É um poder de Deus sobre a nossa vida.
Não nos induza à tentação, Senhor, não permita que eu caia em tentação diante da adversidade. Poder de Deus sobre nós, louvado seja Deus. Venha o teu reino sobre mim, Senhor, governe minha vida, louvado seja Deus, domine minha vida, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aonde eu for, Senhor, que seja feita em mim sua vontade, louvado seja Deus. Somos gentios, precisamos do Senhor, precisamos das infinitas misericórdias de Deus, precisamos da presença do Senhor manifesta em nós. Senão a sua família não vai bem, senão tua casa não vai bem, senão sua saúde não vai bem, senão não há manifestação do Espírito de Deus sobre sua vida. Saia daqui com este compromisso: eu quero o poder de Deus sobre a minha vida, louvado seja o nome santo do Senhor. E então, diante da adversidade, seremos vencedores em Cristo Jesus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.